E falando aqui já da América Latina, tem nosso Brasilzão aqui que avançou com bastante força na parte do IBCBR, né, que é um índice, é uma prévia ali, né, do PIB, mostra aí um pouco do índice de atividade, quanto que a gente está acelerando, e isso dá um cheiro ali melhor do que é esperado para a economia até o final do ano, né? Em janeiro o avanço foi de 0,6, o que foi bem acima do esperado, que eu acho que era por volta de 0,3. Esse índice é o índice do Banco Central, que mede ali por cima a produção do país, né? E costuma ser interpretado como a prévia do PIB. A gente viu que em janeiro teve muita arrecadação no Brasil, teve muito gasto também, mas menos que a arrecadação, a gente também teve superávit como a Argentina. Mas é uma boa notícia, né? Quer dizer que tá tendo produção, né? A nossa produção não está encolhendo nem recuando e veio bem acima do esperado, né? Do que era projetado. Isso significa que além de tudo, foi surpreendente, né? Não era o que estava ali na planilha nem no cálculo dos economistas ou dos bancos aqui do Brasil. A projeção do PIB para o ano de 2024 continua em 2%, que não é ruim também. Dado a situação que a gente veio, né, que a gente saiu de 2 anos para cá, principalmente no pós-pandemia, eu acho. E a gente teve também uma outra boa notícia, que foi a geração líquida de vagas de emprego, que veio em 180 mil em janeiro, e o esperado era só 90. Então foram duas notícias que vieram muito boas e o dobro acima do esperado, né? Então a economia brasileira parece que está aquecida, apesar da nossa taxa de juros reais ser uma das maiores do mundo, né? Ou seja, o crédito é bem caro, mas com essa tendência de baixa na Selic, né? Daqui a pouco a gente vai ter o resultado aqui do nosso Copom, né? Hoje é super quarto. Pode ser que a probabilidade é que venha um corte de 0,50 também, a mais na taxa, para 10,75, com previsão no fim do ano por volta de 9,5, né? Mais alguns cortes. E isso vai melhorando, vai barateando o crédito na ponta, para quem quer investir, para quem quer, enfim, consumir também é muito bom, para quem quer fazer financiamento. Perdi o que eu ia falar. Mas esse cenário, né, que a gente está vendo aqui no Brasil é um pouco diferente do ruído político, né? Por isso que a gente gosta de separar aqui um pouco e a gente não entra muito, a não ser quando é muito direto, né, como foi no caso da Petrobras, que a gente comentou aqui na semana passada. Mas o ruído político está muito maior do que os dados vêm demonstrando. Pode ser que o ruído político tenha uma influência lá na frente? Pode ser. Mas o que a gente está vendo hoje aqui no Brasil é que a gente está com uma previsão de PIB ok, as contas públicas estão equilibradas, apesar de a gente saber que poderiam melhorar, a tendência da taxa de juros continua igual, o câmbio está bem controlado, né? Ele não está nem explodindo nem para cima nem para baixo, a inflação está voltando para a meta aos poucos, apesar de a gente ter tido um dado ruim em fevereiro, né? Em março parece que a previsão vai ser mais ou menos em linha com o esperado. E agora a gente tem essa notícia aí de aumento de vagas com carteira assinada, acima do previsto também, que é um bom começo de ano para o Brasil, pelo menos. E a nossa Bolsa, apesar da saída de fluxo estrangeiro grande, né? Já tá, acho que agora está com 28 bilhões de saída, quase mais da metade do que entrou ano passado. O índice hoje aqui do Ibovespa está 129 ainda, né? A gente começou o ano com 134, 135, bem alto. Então, o estrangeiro saiu e mesmo assim o Ibovespa não caiu tanto, né? Então, dá para ficar um pouquinho otimista no Brasil ainda? É permitido isso? Ainda é permitido, às vezes, é permitido com ressalvas, né? Ressalvas. Que a gente não pode ser muito feliz aqui também para sempre. Então, a gente tem que ter cautela, a gente vê ainda que tem bastante possibilidade na Bolsa e diversos ativos aqui de risco. A gente vê que os preços ainda estão atrativos, já não estão tão atrativos como a gente vinha falando desde o ano passado, mas ainda continua com muito espaço. Se você olhar ainda a comparação com os outros anos, a gente ainda está um pouquinho acima do que os últimos 5 anos, né? Então, isso se contar que ele não está considerando a inflação, não está considerando vários outros fatores, e pensando ainda que a gente passou por uma época de crises muito acentuadas, não só no Brasil como no mundo. Então isso segura ainda muito o potencial da Bolsa, mas ainda hoje a gente não tem mais todos os ativos baratos na Bolsa, mas ainda tem muitas boas oportunidades, bastante ativos que têm bastante espaço ainda para crescer. Uma coisa que é bem interessante, né, que a gente está vendo
muito gestor de fundo falando, apostando já na bolsa, então isso acaba ajudando a trazer um fluxo, pelo menos fluxo local para a bolsa. E isso também a gente vai percebendo que tem bastante interesse ainda, muito resultado ruim, que a gente acabou de, nem terminamos ainda, mas já está praticamente no fim da temporada de resultados. A gente já vê que esses resultados já impactaram no preço das ações. Então, é quase que dizer como que o pior já passou. Então, já que as notícias ruins já ficaram para trás, agora a gente começa a sonhar ali um pouquinho, enxergar um pouquinho mais de possibilidades de assimetria para subir, além do que a gente está vendo simplesmente nos dados normais. Tanto que a bolsa vinha caindo bem forte, mas essa semana toda já teve uma boa recuperação, hoje mesmo, uma alta de 1,25, né? Então só isso já vem demonstrando bastante. E saiu já a decisão, acho que acabou de sair ali, né, 10,75. Então manteve a taxa, manteve a expectativa. Manteve a expectativa de continuar caindo 0,5%. Ainda temos pelo menos mais uma ainda nessa mesma intensidade, para depois uma reavaliação. Se continuar caindo a inflação, se a economia começar a caminhar tudo para ser favorável, a gente vai continuar vendo a taxa de juros continuando caindo, talvez numa intensidade menor ali, em vez de meio, começar a cair 0,25. Mas ainda o ritmo segue para baixo também da queda de juros. Expectativa ali de consenso na casa dos 9% para o final do ano. Mas como nem tudo são flores aqui no Brasil, ainda tem uma notícia, você enfia a mão no saco de notícia do Brasil, a chance de você tirar uma notícia ruim é muito grande, né? Principalmente quando a gente fala de imposto. Então, o STJ determinou essa semana que as tarifas de transmissão de energia elétrica também vão integrar a base do ICMS. É uma decisão que vinha sendo discutida há muitos anos no STJ, e ela é uma decisão que impacta bastante o brasileiro, porque aumenta a conta de luz sem acontecer nada. Você aumentou a base de cálculo para o imposto, e ele vai ser cobrado em cima de uma base de cálculo maior, vai vir um pedaço de imposto maior. Lembrando que o ICMS já é cobrado por dentro, né? Ele mesmo integra a base de cálculo em que ele é cobrado, que é uma coisa que não tem nem explicação. Se tentar explicar isso para um gringo, o cara vai falar, não, tá brincando comigo, né? O cara não vai acreditar. Por isso, houve há muitos anos atrás um ministro que era do próprio STJ, ele falou que, o Humberto Gomes de Barros, ele falou que o STJ, os ministros do STJ trabalhavam como pilotos de Banana Boat, que a função deles era derrubar todo mundo que estava ali no Banana Boat, porque é inacreditável, né? Essa é uma decisão absolutamente fora da casinha, mas enfim, são 30 bilhões de reais a mais para o governo, com uma boa notícia quando a gente está falando de taxa de juros, de arrecadação do governo, mas esse valor vem direto do nosso bolso. Esse é direto mesmo, do nosso bolso para o Tesouro, sem intervalo.